Retomando aqui o nosso estudo, estamos em Hebreus 10, hoje a partir do verso 15. Eu convido você a se juntar a gente. Se você está chegando agora, assista esse vídeo, depois você volta e vê os outros e acompanha esse segmento. Deus amado, muito obrigado pela Bíblia, muito obrigado por esse momento com a Tua Palavra. Nos ensina, Senhor, nos guia a toda a verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, estamos aqui juntos, eu estou aqui feliz e empolgado, né? Estamos continuando aqui com o nosso estudo. Hebreus 10, nós já vimos aqui toda a temática do autor de Hebreus e toda a comparação que ele faz do sistema do Antigo Testamento com a realidade da igreja em Cristo, demonstrando que o que é permanente e definitivo é a igreja em Cristo, até que Jesus volte para levar a sua igreja. E isso é importante, muito importante nos dias de hoje. Nos dias em que eu gravo esse vídeo, a gente está vivendo uma situação muito curiosa, que é é difícil até falar, mas enfim, estão tentando voltar para o Antigo Testamento, mas só uns pedacinhos assim, e fazer uma bagunça. E aí, cada um desses falsos mestres que se apresenta, ele escolhe um pedaço de algum texto da legislação do Antigo Testamento, distorce aquilo e tenta encaixar no seu sistema, basicamente para conseguir poder e dinheiro, né? Infelizmente, o movimento cristão hoje está vivendo aquilo que parece ser o que Jesus falou que seria uma marca dos últimos dias, né? Um movimento permeado por gente que não é verdadeira e íntegra na sua fé, coisas das quais os apóstolos também falaram. Parece que a gente está começando a ver esse tipo de coisa. Mas vamos para o texto sagrado, Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 15, diz assim a palavra do Senhor. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Também nos testifica. O que é esse também? Ele está falando do quê? Do que nós vimos no vídeo anterior, que é o comecinho aqui do capítulo 10, onde ele está fazendo uma comparação entre a continuidade da ritualística do Antigo Testamento e o rito de Jesus na cruz feito uma vez só, de maneira definitiva e que resolveu o problema. Então, por isso que ele fala que o Espírito também testifica. Primeiro ele diz, essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Os dois textos aqui que ele está falando, o primeiro e depois o acrescenta, vem lá do profeta Jeremias, capítulo 33. Então ele está dizendo o seguinte, o próprio Espírito Santo, né, quando inspirou o profeta Jeremias no Antigo Testamento a escrever isso, ele também testificou sobre essa realidade da superioridade de Cristo. E ele fala que depois daqueles dias, né, se referindo aos dias de Cristo, Deus faria algo diferente. Ele escreveria as leis, as suas ordenanças, as suas normas, nos corações e mentes dos seres humanos. Isso não deve ser interpretado como simplesmente, não precisaremos mais do papel, ou do papiro, ou do pergaminho, porque teremos de memória esse assunto. Não. É muito mais algo assim. Em lugar de buscarmos em documentos o que devemos fazer, nós seremos inspirados por um sopro do próprio Espírito Santo, nos direcionando naquilo que ele quer. E é isso que nós vemos ao longo do Novo Testamento. Eu não estou aqui tirando essa interpretação simplesmente da minha cabeça porque eu acho que é. Eu estou lhe trazendo o que nós vemos ao longo do Novo Testamento e o que nós temos visto desde o nosso primeiro vídeo aqui no canal, onde nós juntos lemos Mateus capítulo 1, verso 1, e aí fomos avançando por 4 evangelhos, entramos no Novo Testamento na parte das cartas, né? Passamos por Atos, vamos para as cartas e assim seguimos. Então essa é a direção que acontece nesse novo momento. E aí acrescenta que não haverá lembrança dos pecados e iniquidades. Por quê? Como no sistema do Antigo Testamento, todo ano se repetia o sacrifício, todo ano eram lembrados os velhos pecados, as velhas iniquidades. E aí, no sistema agora, no Novo Testamento, nós temos Cristo. Não, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nós nascemos de novo. Essa é uma coisa diferente do Antigo Testamento. O sistema do Antigo Testamento, ele não gerava um novo nascimento. Com Jesus Cristo, nós temos um novo nascimento. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles.
Não há mais necessidade de continuar fazendo o sacrifício para perdoar os pecados. Porque o sacrifício de Cristo, ele é peculiar em todos os sentidos, mas também no sentido de que ele resolveu, inclusive, os pecados futuros. Aquele pecado que eu ainda não cometi, mas cometerei, quando eu o cometer, eu poderei me voltar em oração para Jesus, pedir perdão, e o que ele já fez por mim na cruz, resolveu isso também. Ele não vai precisar voltar para uma cruz futura para resolver esses outros pecados. Não. Ele é o sacrifício perfeito de Deus, que alcança e que compra perdão para toda a humanidade, da época dele, de épocas anteriores e de épocas futuras, e épocas ainda futuras a nós, futuras a esse vídeo. Portanto, sempre vou chamar sua atenção quando vier portanto no texto sagrado. A gente não pode perder isso. Às vezes as pessoas começam a leitura num portanto, né? Como, por exemplo, alguém começar aqui no verso 19, portanto, e aí, mas é portanto da onde, né? Tem uma lógica, sim, porque nós temos antes. Isso que nós demos até agora leva a essa consequência que começa com o portanto. Sempre que você for começar a ler um texto e a porção selecionada para o dia começar com essa expressão, portanto, ou ela aparecer logo no começo, é importante que você volte um pouquinho para entender o contexto, para saber da onde que está chegando essa consequência, essa conclusão. Se tem uma conclusão, tem um anterior. Precisamos entender. Acabamos de ver o anterior, vamos à conclusão. Conclusão dessa lógica, né? Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Gente, aqui tem tantos elementos. Nessa única frase, eu vou pegar isso aqui agora, vou explicar para você, tá? Temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. O que é o lugar santíssimo? Volta no tempo. Na época lá do povo de Israel, na época de Jesus, inclusive, havia o templo. A porção mais interior do templo era chamada de lugar santíssimo. Lá dentro ficava, no começo da história do templo, quando o templo ainda era uma barraca, era móvel ainda, ficava a Arca da Aliança, aquela famosa arca, né, uma caixa de madeira revestida de ouro, com uma tampa bonita, com 2 anjos aí em cima, feitos em ouro também. Dentro da arca ficava o cajado de Arão que floresceu, e também as tábuas dos 10 mandamentos, e também um pote com um maná, um alimento que Deus dava do céu. Nesse lugar, o sumo sacerdote entrava, só o sumo sacerdote, tá? Não era qualquer um do povo, não era qualquer sacerdote, era o sumo sacerdote. E ele não entrava em qualquer dia, nem de qualquer jeito, ele entrava uma vez por ano, mediante o sacrifício de animais, para poder lá então apresentar o povo, né, apresentar as orações do povo, o sacrifício e clamar e receber o perdão de Deus. Esse era o lugar santíssimo, o lugar mais interior. O autor de Hebreus está dizendo que eu e que você, nós podemos entrar no lugar santíssimo. Ah, aquele lugar lá, não, a gente nem sabe onde é que é, foi devastado. Ele se refere aqui ao que é mais importante. O lugar santíssimo, aquela construção de pedra e madeira, simbolizava a presença de Deus. Então eu e você podemos, com confiança, nos achegar a Deus pelo sangue de Jesus, enquanto que lá eles faziam pelo sangue de animais. Por um novo e vivo caminho. O caminho anterior era um caminho de pedras. O sumo sacerdote caminhava, subia aqueles degraus. Era um momento de atenção e de tensão. Era o ápice da adoração anual. Mas nós entramos por um caminho novo, que Jesus abriu por meio do véu. Que véu que é esse? Bom, separando esse lugar santíssimo do lugar santo, havia uma cortina, também chamada de véu. No momento em que Jesus morreu na cruz, essa cortina, que era belíssima, ela sozinha, ela se rasgou de alto a baixo, representando então a abertura do acesso para nós, os cristãos, para todo mundo que quisesse chegar a Deus por Jesus Cristo. E aqui esse autor de Hebreus acrescenta que o véu é o próprio corpo de Jesus. Quando o corpo de Jesus foi destruído lá na cruz, e ele chegou à morte, o véu também foi destruído.
O véu foi rasgado de alto a baixo porque ele era o próprio corpo de Jesus, que foi torturado até a morte. E dessa forma, assim, de maneira figurada, rasgado também. Então, aquele véu que estava lá no templo era o próprio corpo de Jesus, o véu que dava acesso, e ao ser rasgado, abriu um novo caminho para nós chegarmos a Deus. Então, o caminho para esse lugar mais santo, que antes era um caminho de pedras, que passava por um véu, agora esse caminho está aberto, é um caminho novo, e o véu, a separação desse véu, o rasgar do véu, é o corpo de Cristo. Esse corpo lá na cruz, dado por nós, nos dá acesso a esse lugar santo. Só que ele fez isso de uma vez, por todas. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Veja a diferença de sacerdócio entre os dois. Isso daqui é importante para nós que somos igreja, porque a igreja ela não surgiu hoje. E quando ela surgiu pela mão de Cristo, ela também não surgiu do nada. O Senhor vinha formando um povo e desse povo ele formou a sua igreja. Não podemos esquecer que a primeira igreja era toda formada por judeus. Então nós precisamos entender isso para entender muito da nossa história, para entender até mesmo coisas sobre a nossa liturgia hoje, sobre a nossa celebração, sobre a maneira como nós oramos, ou devemos, né? Sobre coisas que fazem parte da nossa prática, para a gente tirar uma série de bobeiras que foram sendo acrescentadas, especialmente aqui no nosso país, no Brasil. Nos últimos 50 anos, muita coisa foi acrescentada. A fé não é estranho, uma fé que tem 2000 anos ter novos elementos acrescentados aqui, nos últimos 50 anos. Então é importante a gente conhecer o texto sagrado, sim, e conhecer esses elementos, sim, para a gente ter muita clareza do que a gente está fazendo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, é uma coisa que eu queria ressaltar aqui com você, tá? Casa de Deus não é o lugar que você frequenta. Eu sei que tem esse costume. Eu já vi pastores muito tementes a Deus falar, aqui na casa de Deus. Não. Aquilo é só um prédio, é só um lugar físico. Casa de Deus na Bíblia é o povo de Deus. Igreja não é o local. Templo não é o local. Templo é o povo reunido com Cristo, tendo Cristo como cabeça e o povo como seus membros. Isso é templo, igreja, casa de Deus. Quando o povo sai daquele prédio bonito, a casa de Deus saiu do prédio. Entendeu? Então, temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, é sobre a igreja. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Novamente, ele pega elementos do Antigo Testamento, a aspersão, né? Se aspergia o sangue para fazer purificação, e ele fala, nós vamos nos aproximar de Deus com o coração sincero, com o coração sem estar aí com segundas intenções. Isso também é muito importante, né? Ainda no dia de hoje, eu estava vendo uma conversa e vi até material em vídeo sobre um líder religioso aqui neste país, um homem que tornou-se multimilionário por meio da exploração do povo de Deus, levando as pessoas a acreditarem que dar dinheiro para ele era igual a dar o seu melhor para Deus, e assim, sem trabalhar, tornou-se multimilionário. E isso é importante, porque observávamos, eu e quem conversava comigo, que as pessoas que estavam lá não eram pessoas analfabetas, que estavam sendo facilmente enganadas. Elas estavam sendo enganadas por si mesmas, eram pessoas que tinham muitas até nível superior, e elas queriam aquela pregação por causa de ganância. Aquela religião ali que nós estávamos vendo, ela não envolvia o arrependimento, isso aqui, o sacrifício do Cordeiro para perdão dos pecados, não envolvia uma contrição do coração, uma dor interna por pecar e por desonrar o nome do Senhor e com isso querer buscar a cruz para ter reconciliação. Não. Aquelas pessoas estavam ali para serem tão ricas quanto aquele líder.
Elas estavam ali porque elas viam Deus como o proprietário das coisas materiais, logo elas precisavam agradar esse proprietário para obter também coisas materiais. Era uma relação puramente material e gananciosa. Então as próprias pessoas queriam ser enganadas e participavam de um sistema de enganação. E aí nós olhamos para o texto sagrado que diz assim: vamos nos aproximar com um coração sincero. Esse aproximar-se buscando benefícios materiais não é sincero. Porque ele se disfarça de fé, mas na verdade ele é interesseiro. Ele só quer coisas materiais. Ele não quer o principal, o essencial, a fé. E com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, como eu já expliquei, né? Ele traz o elemento do Antigo Testamento para o Novo aqui, mostrando a diferença. Se lá era um sacrifício de um animal e de fato se pegava ali fisicamente o sangue para aspergir, aqui nós estamos falando de um sacrifício acontecido há 2000 anos atrás, que eu e você não vimos, mas que nós recebemos também por fé. E os nossos corpos lavados com água pura. O que é isso? Batismo. Batismo tão importante na Bíblia. Hoje tem eu vou trazer sempre para hoje, né? Estamos aqui vivendo os dias de hoje. Eu vejo assim uma perda muito grande em dois pontos essenciais da fé, que é a ceia e o batismo, que são nossos sacramentos. Igrejas que não celebram a ceia a cada semana, a cada reunião do povo de Deus, e o batismo sendo relegado como uma coisa, a gente tem que fazer, mas não é aquilo tudo, né? Por que eu digo isso? Porque eu vejo alguns movimentos que fazem a grande iniciação ao cristianismo no retiro. Você tem que ir lá naquele retiro tal, você tem que participar daquele evento, daquela caminhada na mata, daquele encontro, do que seja, né? Ali é a sua iniciação. E não o batismo, né? Então o batismo é tratado só como um rito necessário, mas nada daquele peso, né? Olha, isso aqui mudou sua vida. Não, o que vai mudar sua vida é você paga tantos reais para passar um final de semana em tal lugar, com aquele pregador especial, aí vai todo mundo lá que já foi e diz, olha, é especial, é tremendo, eu não posso falar o que foi, você tem que ir lá para ver, porque é lá que realmente sua caminhada cristã vai ter aquele grande impulso. Isso era para ser no batismo. Não o cobrar dinheiro para estar alguém lá, mas o grande impulso, né? Então aqui, somos lavados com água pura. Isso é o batismo. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Bom, nós professamos uma esperança, né? E eu aqui estou professando a minha esperança na redenção plena, na salvação em Cristo. Então eu tenho que me apegar com firmeza a isso que eu estou professando. Por quê? Porque eu tenho muita fé? Não. É porque aquele que prometeu é fiel. Porque essa promessa vem de Deus. Então o meu apego a essa promessa não vem de uma força interior minha. Eu tenho muita fé. Não. Vem de eu saber quem prometeu essas coisas é fiel. Fé na Bíblia está sempre relacionada com uma confiança naquele que prometeu. E não essa coisa que hoje se faz muito de a pessoa até faz uma forcinha assim, treme com as mãos e fala, eu tenho fé. Não, isso não é fé, isso é, confissão positiva, alguma coisa assim. Fé é isso, né? Eu boto minha confiança, eu acredito naquele que me confiou essas palavras, naquele que me entregou essas palavras. Nova pausa, voltamos na próxima. Obrigado pela companhia. Vamos seguir estudando a Bíblia. Até lá.